São 7 horas e 35 minutos, 36 virando agora. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. E vamos seguindo. Nós temos hoje aqui agora oficialmente a participação do nosso convidado, Wellington Abreu da Silva. Ele é superintendente de petróleo, gás, biocombustíveis e tecnologia de São João da Barra. E para você ouvinte que está chegando agora, nós temos aqui participando do programa, como sempre, Arnaldo Neto, jornalista, editor da Folha da Manhã. Mais uma vez, bom dia a vocês. E Wellington, aí eu queria que o Arnaldo pegasse a bola e tocasse. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre exatamente a sua atuação. Exato, vamos aproveitar até esse gancho dessa nossa discussão do bloco anterior, e até está rendendo aqui comentários nas redes sociais. Por exemplo, a Adriana Mello, quando falamos que era correta a nossa colocação, acredito que seja com relação a essa questão da segunda instância, né? Porque o Supremo fez valer as regras do jogo. Maurício Furel Batista dizendo: sou a favor da segunda instância, que mudem a Constituição Federal. São muitos fake news com relação à decisão do Supremo, outro assunto que a gente debateu aqui. A auxiliadora Fazoli, acredito que seja essa a pronúncia, diz que a mudança tem que ser feita pelo Legislativo, como nós colocamos também. O Judiciário aplicou o que está na lei da Constituição Federal de 88, também justamente o que a gente colocou, né? O Supremo fez valer as regras do jogo. Então vamos aproveitar esse gancho do Supremo fazendo valer as regras do jogo, o Wellington, para a gente falar antes até do nosso assunto principal, que é essa queda absurda da participação especial dos repasses da sexta-feira, da última sexta-feira, para a gente falar como que fica a situação da partida dos royalties, olhando pelo âmbito da Constituição Federal, pelo âmbito da decisão do Supremo, que foi adiada de 20 de novembro, como o Estado do Rio tanto pleiteou, para 22 de abril. Na sua opinião, como especialista da área de petróleo e gás, a pessoa que a gente sempre ouve, seja com sessão onerosa, outro assunto que a gente vai falar depois também, os leilões que aconteceram agora, sim. Sucesso para um, fracasso para outro, cada um com sua visão nessa questão da pós-verdade. Mas a gente sempre fala sobre isso. Como que você avalia a questão da partida dos royalties no âmbito da lei, do que está na Constituição? Você acha que o Estado do Rio tem chance de vencer no Supremo Tribunal Federal? Bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a planície Goitacá, em especial meu município, meus amigos lá da Prefeitura de São João da Barra, todo o município de São João da Barra, em especial a prefeita Carla Machado, que sou grato pela confiança e credibilidade que ela vem me dando desde 2005, ou até mesmo antes, pela questão de amizade pessoal. Peço minhas escusas aqui, reiteradas, porque você já tinha feito um convite, Arnaldo, anterior, para ter vindo aqui, e eu não pude na oportunidade falar sobre a questão da sessão onerosa. O assunto realmente digamos assim, é espinhoso, é bem complexo, né? Eu fiz aqui 13 pontos, o número não é nada sugestivo, não tem nada, né, tem nada com relação a questões políticas. Só para esclarecer, meu partido é São João da Barra, meu partido é Estado do Rio de Janeiro, meu partido é o Brasil. Sou um patriota, um nacionalista de carteirinha, e então eu não estou aqui para defender partido A, nem partido B, nem partido C, só para deixar bem claro. Eu queria começar, antes de começar a responder você com relação a essa questão de redistribuição, falando o seguinte: o Brasil padece de sérios defeitos de fabricação. É boa. Isso não é uma frase minha, não. Isso é uma frase do ex-ministro Aires de Brito, decano, que saiu do Supremo Tribunal Federal. E eu achei isso por demais importante, porque o problema não é de agora. Sim. O problema não foi criado agora, e não veio de 2016, nem de 2010, nem de 2000. Já vem bem lá de trás. Essa popularidade, entre aspas, sim, do Supremo, popularidade que eu não queria ter,
ela vem muito recentemente. Sim. Há 10 anos atrás ninguém sabia quem eram os juízes. Ninguém sabia quem eram os juízes, ninguém falava sobre o Supremo Tribunal. Exatamente. Então, o negócio começou quase que no mensalão. No mensalão. Com aquelas bravatas do Joaquim Barbosa. O primeiro presidente, digamos assim, eu tenho 46 anos biológicos, digamos assim, mas o primeiro presidente da República que eu me recordo é o João Figueiredo. Né? E após isso veio a Constituição de 88 e vocês sabem quantas emendas nós tivemos à Constituição em 31 anos? 102 emendas em 31 anos. Marcos, você sabe quantas emendas tem a Constituição americana em 230 anos? 27 emendas. Fica difícil legislar, fica difícil até mesmo nós, eu como sociedade civil, como cidadão, saber o que é certo e o que é incerto no país, mediante tanta modificação legislativa. E nós estamos nesse problema, eu estou até fugindo no roteiro que eu tracei aqui, nós estamos nesse problema hoje de redistribuição de royalties, justamente por isso. Por esse excesso de propostas e emendas à Constituição. E algumas imorais, que são imorais e que muitas das vezes, maioria das vezes, digo isso de carteira, porque eu assisto a TV Câmara e assisto a TV Senado, a maioria dos parlamentares votam sem saber o que estão votando. Eles votam porque tem a barganha. A questão do pré-sal foi votado sem saber o que eles estavam votando. Você está entendendo, Arnaldo? Então, por isso que gerou essa polêmica toda. Então, Wellington, deixa eu só colocar uma coisinha. Evidentemente, ficou muito claro que aquela emenda do Y. Pinheiro, que gerou essa votação e tal em 2013, ela foi pura e exclusivamente eleitoreira. Foi só para você, né? Aquele deputado daquele município, tá vendo, vou conseguir que vocês recebam o royalties do petróleo. E às vezes o dinheiro que vai entrar não dá para pagar as contas de luz do município. Vou fazer com certeza, concordo com você, vou fazer um breve passagem aqui para não me alongar, eu sei que o teu tempo é curto, né? Mas, Marcos, o Brasil é um país rico demais, nós sabemos disso, todo brasileiro sabe disso, a gente sabe, rico em questões turísticas, rico em questão, como você mesmo falou, eu também sou fã do Discovery Channel e outros canais que falam com relação a questões ambientais, rico em minérios, como no nióbio e outros, grafeno, como estão falando agora, e o nosso presidente fala muito, e muito miscigenado e desigual, você está entendendo? E se a gente for começar lá de trás, nós tivemos o quê? Nós tivemos o ciclo do pau-brasil, nós tivemos o ciclo depois da cana-de-açúcar, nós tivemos o ciclo do ouro, nós tivemos o ciclo do algodão, tivemos o ciclo do café, tivemos o ciclo da borracha, tivemos a capital no estado do nosso país, no estado do Rio de Janeiro. O que ficou de aproveitável para o nosso país? Disso tudo? Acho que pouco. Em 1939 foi feito o primeiro poço de petróleo em Lobato, estado na cidade da Bahia. Diga-se de Lobato não por nome Monteiro Lobato, mas Monteiro Lobato foi o pioneiro já nessa época, na década de 30, uma briga dele com Getúlio Vargas na questão do petróleo, foi onde o Brasil começou a mexer na questão do petróleo, nessa época. E nessa época já havia uma briga, digamos assim, intervenções americanas e de outros países para começar a extrair e aí sendo influentes também na extração do petróleo brasileiro. Diga-se de passagem, na época era a Standard de óleo, que hoje virou a Chevron, a ExxonMobil e a BP. Então,
Aqui é um ponto BP, British Petróleo, Chevron, são Chevron. as maiores petroleiras do mundo. Estão entre as maiores petroleiras do mundo. A Chevron, a ExxonMobil e a British Petróleo. Hoje são duas americanas e uma britânica. E uma britânica. E veio a Petrobras, cresceu, hoje é a maior, para mim, e eu acho que e acredito, né, eu não fiz pesquisa, mas é a maior empresa do país. Investiu, fez altos investimentos, começou a exploração da bacia de Campos em 1974 no Campo de Garopa. E de lá para cá só crescimento. Chegou a um nível tão grande, né, de crescimento. Petrobras é tão forte que ela não, se não fosse, não teria resistido esses últimos 15, 16 anos. Tá entendendo? Teria quebrado direto. E ela não está quebrada. E ela cresceu não só em questão de exploração, ela cresceu em questão de exploração, em questão de investimento, de tecnologia. Incrível. Entendeu? É referência no mundo, né? Referência no mundo. Hoje a prova disso ainda foram os últimos leilões que só a Petrobras conseguiram dar lance. Hoje ainda é uma das maiores petroleiras do mundo, mas hoje poderia estar entre as 5 maiores petroleiras do mundo. Não estou dando aqui, não estou jogando culpa, nem criticando políticos, nem governos. Entendeu? Mas os escândalos de corrupção que aconteceram com certeza. E viscerados aí pela Lava Jato, né, levaram a isso. E aí, o Marcos e Arnaldo, né, a Petrobras começou a descobrir campos gigantes, que são campos, perante a classificação que é internacional, os campos gigantes são campos acima de reservas de 500 milhões de barris de petróleo. Vieram os campos de Albacora, os campos de Marlim, os campos de Roncador, o campo de Barracuda, de Caratinga. E tem os campos super gigantes, que são esses campos que nós temos hoje no pré-sal, e os mega gigantes que nós não temos por enquanto por aqui, ou se temos ainda não foram descobertos, que são campos que por enquanto só na Arábia Saudita, onde a Saudi Aramco, aquela que teve aquele incidente agora mais recentemente. Mediante isso daí, né, veio a descoberta do pré-sal. Até então ninguém se tinha notícias com relação às questões de royalties, de participação especial do Rio de Janeiro e Campos. Veio a Constituição de 88, né, e ninguém ouvia falar de Supremo. E aí veio a descoberta do pré-sal em 2005. Já acredito eu que entre 2003 e 2003 o Guilherme Estrela estava na Petrobras. Ninguém melhor do que ele para falar sobre isso, e a diretora também da ANP, Magna Chamber, são pessoas inteligentíssimas, têm um poder né, ninguém para conhecer melhor a respeito dessa situação. Mas relatando, depois disso, entre 2004 até 2005, eles estavam, digamos assim, firmando os dados. Em 2006 houve a divulgação do poderio do pré-sal. Digamos assim, o que foi divulgado, e isso eu já assisti até uma gravação de uma conversa do próprio Haroldo Lima, na época, como presidente, como diretor-geral da ANP, iria tornar o Brasil já um participante da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, na época, Arnaldo, eles estavam a ANP estava para fazer uma licitação onde incluía blocos do pré-sal, e o presidente falou assim: não, esses blocos não tem que entrar. Vamos tratar isso aqui. Então foi feito o quê? Foi feito uma articulação política para, olha, isso aqui é digamos assim, uma joia, foi descoberto, vamos tratar de uma forma diferenciada, porque nós precisamos agora capitanear isso aí da melhor forma. Até então nós tínhamos regime de concessão, que era o regime que
ditava a exploração de toda a bacia de Campos, que correspondia por mais de 85% do petróleo extraído em todo o país. Após esse 2006, foi formada uma comissão interministerial pelo então Haroldo Lima, pelo ministro Paulo Bernardo, pelo Sérgio Gabrielli, pelo ministro Edson Lobão e pela Dilma Rousseff. Foi onde eles fizeram 4 projetos de lei. 4 projetos de lei. Não foram propostas de emenda à Constituição. Só para deixar registrado. Sim, sim. 4 projetos de lei. Um deles criando o processo de partilha, onde iria dar um tratamento especial para o pré-sal, trazendo mais recursos para a União e para os estados, fortalecendo, digamos assim, entre aspas. Eles copiaram, né, volto a falar, não estou sendo partidário, eles copiaram, né, o Haroldo Lima mesmo, nas palavras dele, falou: nós buscamos uma regulação para poder tirar esses blocos do pré-sal da então, acho que, se eu não me engano, 11ª ou 10ª rodada de licitação da ANP. Buscamos uma solução aonde? No regime da Angola, para implantar no país, no nosso país, que era o regime de partilha. Queria, digamos assim, enriquecer o país e trazer mais riquezas para o nosso país. Então foi criado um projeto de lei para fazer isso. Foi criado também um outro projeto de lei para criar o Fundo Social, onde esse Fundo Social iria receber esses recursos. E aí esse Fundo Social iria dividir esses recursos para os demais estados e demais municípios do país, com aplicabilidade em saúde e educação. A ideia era ótima. Foi criado também a PPSA, a Pré-Sal Petróleo S.A., que seria hoje está em vigor. O Fundo Social está em vigor, o processo de partilha está em vigor, mas sob júdice, e a PPSA foi criada para poder administrar todo esse recurso do pré-sal. E, em quarto, a tão falada cessão onerosa que nós ouvimos falar tanto agora nesse meio. Só que, digamos, como um velho ditado, esqueceram de combinar com os russos, né? Sim. No meio disso tudo, 3 processos passaram, mas um ficou travado. Esses projetos deram entrada em 2010. Essa tramitação durou, acho que, se não me engano, foi no segundo mandato do Lula, foi no primeiro da Dilma. Passou a questão aí veio a emenda Ibsen. Passou com a Dilma. Passou com a Dilma, foram os 4 projetos de lei. Entrou a emenda Ibsen, como você falou, Marcos. Veio a tão falada emenda Ibsen no Senado. E aí atrapalhou o meio-campo todo, onde começou a gerar toda essa controvérsia de redistribuição de royalties. Em 2014 explodiu a Lava Jato, e aí tudo parou. Paralisaram as licitações da ANP, a indústria do petróleo parou, o país parou, o desemprego cresceu. Volto a falar, não estou criticando nenhuma questão. Sim, mas pontual. É a consequência. Foi a consequência. Estou narrando os fatos, no meu ponto de vista técnico. As consequências. Tá ok? Não tá ok também, não é? Também não tem nada. Tá ok. É bom deixar, porque tem que entender porque, Marcos, que tem hoje, o tá ok e tem o tá ok. Tá ok. O tá ok, ele é Marcos, com LK. Eu faço questão de falar, porque hoje até eu fico atento até na hora de vestir uma camisa vermelha, entendeu? Porque a gente vai pra rua com a camisa vermelha. Se você fosse torcedor do América, você estava lascado. Nossa Senhora. Então, tá complexo. Eu escrevi sobre isso também. Hoje você está achado de tudo, né? Não, a sociedade... Eu acho que o cidadão tá deixando de exercer uma parte da cidadania. A parte da cobrança, das exigências, é muita, como você está falando, na questão do lixo, mas a parte
dos deveres estão sendo poucos. Exatamente. Agora, E todo mundo também só vê o erro do outro, né? Entendeu? Ninguém vê o próprio umbigo. Você entendeu? Ô, Elton, a gente... você falou aí sobre essa questão da partilha que passou pelo Congresso. Passou. Passou pelo Congresso em 2012. Acho que a lei é 12734. 2012. De 2012. 2012. Ela consegue a Dilma veta. A Dilma veta, o Congresso derruba o veto. O Congresso derruba o veto. E aí, o Estado do Rio entra com ação direta de inconstitucionalidade. E a Carmen Lúcia dá a liminar, e é essa liminar que tem em jogo. O Supremo, no meu ponto de vista, eu não sou advogado, não sou tributarista, mas também não sou da área jurídica, não sou jurista. No meu ponto de vista, o que eu vejo, o que eu leio na Constituição, a Constituição é clara, ela está lá, ela fala. E tanto que agora, numa votação de 2 semanas atrás, de uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Estado do Espírito Santo, a maioria dos ministros concordaram com a questão da territorialidade do petróleo. O petróleo é da União, cabe à União, mas cabe aos municípios e estados produtores os royalties. Isso está na Constituição. A questão que o Estado do Espírito Santo perdeu é porque dentro da 7990 de 89 tem uma parte dos royalties que o Estado tem que repassar 25%, tem que repassar para todos os municípios, independente de produtor, independente de serem produtores ou não. O Estado do Espírito Santo não estava cumprindo essa norma. Por isso eles perderam essa ação direta. Mas eu fiquei feliz porque todos os ministros foram unânimes com relação à questão da territorialidade e com relação à questão do artigo que fala, da Constituição que fala é de direito dos estados e municípios e dos produtores. Por isso que eu sempre falei, e você testemunha disso, com relação, eu acredito, até que me prove ao contrário, eu acredito na questão do Supremo. Deixa eu colocar só um ponto. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele sendo juiz, tendo sido juiz e do magistrado, a opinião dele teve uma força muito grande, né, de impacto e de formação de opinião, e ele foi um dos primeiros a dizer que o Estado do Rio ia perder no Supremo. Ele falou claramente, vai perder no Supremo. Ele esteve aqui em maio, só colaborando com sim, contar um pouco a história. Ele esteve aqui em maio, ele falou que ganhava, que nesse jogo, esse campo ele conhece, que deixava a bola com ele, que no Supremo ia ganhar. Quando ele começou a peregrinar em Brasília, ele viu que a situação não era bem essa. Aí é onde ele admite na reunião. Exatamente. Aí ele fala de um placar 6-4. Porque nesse caso são 10 ministros, menos o Barroso. Uhum. Né? Então são 6-4. Como nenhum dos ministros divulgou seu voto ainda, e nem fariam isso, eu fico me perguntando, esse 6-4 saiu da onde? Da cabeça de quem? Do Witzel? Quem que fez essa conta? Eu confesso a você, Marcos, que essa conta para mim nunca valeu. Mas todo mundo falou do 6-4. Sim, eu ouvi, eu li a matéria e ouvi, mas para mim nunca valeu. Inclusive, eu nem sei quem seriam os 6, nem quem seriam os 4. Pois eu fico me perguntando. Simplesmente eu analiso os fatos com relação à questão, voltando à questão. A segunda instância foi eu nunca tinha ouvido falar em segunda instância, para mim era o que estava na Constituição, né? Até o trânsito em julgado. Foi mexido assim, em segunda instância por questões políticas em 2016. Não estou aqui defendendo o PT, não estou defendendo partido nenhum. Como volto a dizer você, meu pai me ensinou, partido que é bom, se fosse bom não era partido, era unido. Mas ninguém ouviu falar, ninguém defendia, ninguém falava em segunda instância até 2016, porque até 2016. Mas todo mundo começou a falar. Tinha um monte de assassino, um monte de pedófilo, um monte de esses crimes hediondos aí, presos e que eram soltos também por segunda instância, mas ninguém chegou no Congresso e falou, vamos mexer na segunda instância. E por questão política, em 2016, mexeu. O Supremo Tribunal, também não estou aqui para dizer se ele foi certo, se foi errado, modificou.
mediante esse monte de fatos que a gente não pode dizer que nós não sabemos, de vazados por Intercept, vazados por isso ou por aquilo, podem ter interferido. A questão, Marcos, é que nós estamos vivendo num período aí, digamos, de uns 13 anos aí, de tanta turbulência mediante essa divulgação de riqueza no país, porque o que acontece? O país precisa de novos recursos. Os estados precisam de recursos. Os estados estão endividados, principalmente o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Uhum. Os municípios precisam de recursos. Rio Grande do Sul Nós também estamos tá sendo numa afetados por situação. uma questão chamada Lei Candir, que eu já venho falando há muito tempo, que foi criada, que é um dos tripés do Plano Real. É. Paulo que foi Candir, que era o ministro na ministro época. do Collor. O ministro do Collor. O nome do Collor. Como era o nome dele? Paulo Candir? Não. É o Paulo Candir, Paulo Candir. ministro do Itamar. Do Itamar, sim. O Collor, diga-se de passagem, era para estar preso, né? Ah, sim. Era para estar preso. Mas político ele não vai nunca, não tem julgamento do As pessoas falam de interceptado. segunda instância, mas não falam de segunda instância do Collor, não falam de segunda instância de um monte de gente, né? Mas vamos deixar isso Do de lado. Aécio. Vamos voltar aqui. Do Aécio e de E outros. outros. Vamos voltar à questão. Menos votados. A questão do petróleo. Então, voltaram começaram a mexer nisso daí. E eu perdi um pouco. Estava falando sobre a Lei Candir. A da Lei Candir, perdão. A Lei Candir é um dos pilares. Por quê? Porque desonera os produtos de exportação. E aí aumentou a balança comercial e o país começou a crescer para segurar a economia do país. E só que o que acontece? Foi feito um trato dessa desoneração chegar a um limite e a União retornar essas perdas para os estados. Tanto é que esses valores hoje são altíssimos. Não chega nem aos pés do que estão falando hoje com relação à questão dos royalties do petróleo. Uhum. Se você procurar, são meio trilhão, quase 1 trilhão de reais que a União teria que reembolsar os estados hoje, principalmente o estado de Minas Gerais, estado de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, até mesmo os estados do Nordeste. Então, essa questão da redistribuição dos royalties é uma questão muito mais complexa do que a gente imagina, do que as pessoas falam. Não é muito mais complexa do que uma simples votação do Supremo Tribunal Federal. Foi dada a entrada na semana passada, se não me engano, Arnaldo, dentro na Câmara, foi entregue o pacote de pacto federativo. Como que se você vai tirar os royalties do petróleo do estado do Rio de Janeiro se o ICMS está no destino? Isso aí foi o pacto federativo feito antes. Isso, não. E outra coisa, nós vamos chegar nisso aí. Digamos de passagem, a questão da redistribuição dos royalties não envolve única e simplesmente o nosso estado, não só a nossa região. Toda a nossa costa, Marcos, detém petróleo. Várias jazidas, enormes jazidas de gás foram descobertas e foram anunciadas na costa do Sergipe e de Alagoas. O Nordeste todo tem. O Norte tem. Só não foi leiloado por conta de questões ambientais. Sim. O Solimões, dentro da Amazônia. Paraná e Santa Catarina têm uma ação direta em constitucionalidade. Eles estão brigando no Supremo Tribunal Federal por questão de uma linha ortogonal para dividir quem é que fica mais com um pedaço maior de um bloco. Por questão de royalties. Então não é questão Então, por isso que eu falo para você, esse excesso de emendas parlamentares e os parlamentares não terem ciência do que eles estão votando, acabam votando errado. Uhum. E essa foi a votação feita em 2011 e 2010. Votaram uma questão errada.
Eles estavam votando uma riqueza, e aí de lá para cá a gente só ouve falar em bilhões e bilhões e bilhões, e a gente só vê a crise aumentando. Uhum. Eu vou pedir a você, Wellington, e ao Arnaldo, À vontade. só um tempinho para fazer um bloco comercial, um breakzinho, e já voltamos. E colocar também uma coisa para o próximo bloco, quando você fala que os deputados e os congressistas, de uma maneira geral, não sabem nem no que estão votando, a impressão que dá, e eu gostaria que você falasse um pouquinho disso depois do intervalo, Sim. é que eles votam naquilo que é o interesse de lobby do partido, do grupo, para beneficiar fulano Beltrano. Ainda bem que você colocou, mas eu mas é muito evidente, lógico, a gente não pode acusar e falar, está aqui. Não tem. Mas que fica tão evidente. Fica evidente. Fica, né? Como essa história de segunda instância, como você falou. Sim. Político nenhum vai querer a prisão em segunda instância, por isso que não vai passar no Congresso, porque senão a metade vai ser presa. Né? Aí, só para terminar, eu vou citar o do famoso deputado, que era uma pessoa de muita controvérsia, que era o Carlos Lacerda, nos anos 60. Sim. Uma vez ele disse: metade da Câmara dos Deputados de Brasília é composta de ladrões. Aí houve uma grita geral, né? E obrigaram ele a se retratar, e ele se retratou. Tá bom, metade da Câmara dos Deputados não é composta de ladrões. E ninguém percebeu, ficou tudo bem e foi em frente. Desculpa, meu... Mas foi. Isso é verdade, isso é verídico. Então nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos lá. Domingo, dia 8 de dezembro, no Asilo do Carmo, em Campos.